Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos. Hoje nós vamos nos ocuparmos um pouco e sabermos um pouco mais sobre o que vem a ser, então, inteligência, né? Nós postamos um vídeo a respeito de conhecimento, sabedoria, e hoje vamos postar este vídeo a respeito do que vem a ser, então, inteligência, ok? Muito bem. Inteligência tem sido definida popularmente e ao longo da história de muitas formas diferentes, tal como em termos da capacidade de alguém ou algo para lógica, abstração, memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocional, planejamento e resolução de problemas. Dentro da psicologia, vários enfoques distintos já foram adotados para definir inteligência humana. A psicometria é a metodologia mais usada e mais conhecida do público geral, além de ser a mais pesquisada e amplamente usada. Conforme a definição que se tome, a inteligência pode ser considerada um dos aspectos da linguagem ou um traço de personalidade. Etimologia do vocábulo. Latim, intellectus, de intelligere, inteligir, entender, compreender, composto de intus, dentro, e legere, recolher, escolher, ler. Também, né? Intendere. Definições. Existem dois consensos de definição de inteligência. O primeiro de Intelligence, Knowns and Unknowns, um relatório de uma equipe congregada pela Associação Americana de Psicologia em 1995. Os indivíduos diferem na habilidade de entender ideias complexas, de se adaptarem com eficácia ao ambiente, de aprenderem com a experiência, de se engajarem nas várias formas de raciocínio, de superarem obstáculos mediante o pensamento. Embora tais diferenças individuais possam ser substanciais, nunca são completamente consistentes. O desempenho intelectual de uma dada pessoa vai variar em ocasiões distintas, em domínios distintos, a se julgar, por critérios distintos. Os conceitos de inteligência são tentativas de aclarar e organizar esse conjunto complexo de fenômenos. Uma segunda definição de inteligência vem de Mainstream Science Intelligence, que foi assinada por 52 pesquisadores em inteligência em 1994. Uma capacidade mental bastante geral que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com experiência. Não é uma mera aprendizagem literária, uma habilidade estritamente acadêmica ou um talento para sair-se bem em provas. Ao contrário disso, o conceito refere-se a uma capacidade mais ampla e mais profunda de compreensão do mundo à sua volta, pegar no ar, pegar o sentido das coisas ou perceber uma coisa. Herrstein e Murray, habilidade cognitiva. Sternberg e Souther, comportamento adaptativo orientado a metas. Saulo Valery, habilidade de intencionalmente reorganizar informações para inferir novos conhecimentos. Inteligência na psicometria. A despeito das várias definições para a inteligência, a abordagem mais importante para o entendimento desse conceito, ou melhor, a que mais gerou estudos sistemáticos, é baseada em testes psicométricos. O fator genérico medido por cada teste de inteligência é conhecido como G, ver teoria G. É importante deixar claro que o fator G criado por Charles Spearman é determinado pela comparação múltipla dos itens que constituem um teste, ou pela comparação múltipla dos itens que constituem um teste, ou pela comparação das pontuações em diferentes testes. Portanto, trata-se de uma grandeza definida relativamente a outros testes ou em relação aos itens que constituem um mesmo teste.
Isso significa que se um teste for comparado a um determinado conjunto de outros testes, pode se mostrar mais ou menos saturado em G do que se fosse comparado a um conjunto diferente de outros testes. Um exemplo, um teste como G36, que é um teste de matrizes, se comparado a testes como os Raven, Kettle, G38 e similares, ficará mais saturado em G do que se for comparado a testes como Waze, Binet, DAT, SAT, GRE e ACT, que incluem mais conteúdo verbal e aritmético. Com relação ao G interno do teste, um caso como Raven Standard Progressive Matrices, em que os itens apresentam poucas variabilidades de conteúdo, tendo a apresentar um fator G mais alto do que um teste como Waze 3, que é constituído por 14 subtestes com conteúdos bastante distintos. Portanto, o fator G não tem um sentido absoluto. Inteligência, QI e fator G. Inteligência, QI e fator G são conceitos distintos. A inteligência é o termo usado no discurso comum para se referir à habilidade cognitiva, porém, é uma definição geralmente vista como muito imprecisa para ser útil em um tratamento científico do assunto. O quociente de inteligência, QI, é um índice calculado a partir da pontuação obtida em testes, nos quais especialistas incluem as habilidades que julgam compreender, as habilidades conhecidas pelo termo inteligência. É uma quantidade multidimensional, um amálgama de diferentes tipos de habilidades, sendo que a proporção de cada uma delas muda de acordo com o teste aplicado. A dimensionalidade das pontuações em QI pode ser estudada pela análise fatorial, que revela um fator dominante único no qual se baseiam as pontuações em todos os possíveis testes de QI. Esse fator, que é uma construção hipotética, é chamado G, ou algumas vezes chamado de habilidade cognitiva geral ou inteligência geral. De acordo com a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural do psicopedagogo Reuven Feuerstein, todo ser humano com dificuldades de aprendizado em qualquer fase de sua vida pode ter sua inteligência amplificada. Isto daria a qualquer indivíduo a capacidade de aprender. Teoria das múltiplas inteligências. Nas propostas de alguns investigadores, a inteligência não é uma só, mas consiste em um conjunto de capacidades relativamente independentes. O psicólogo Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, identificando 7 diferentes tipos de inteligência: lógico, matemática, linguística, espacial, musical, cinemática, intrapessoal e interpessoal. Mais recentemente, Gardner expandiu seu conceito, acrescentando à lista a inteligência naturalista e a inteligência existencial. Daniel Goleman e outros investigadores desenvolveram o conceito de inteligência emocional e afirmam que esta inteligência é pelo menos tão importante quanto a perspectiva mais tradicional de inteligência. A inteligência emocional proposta por Goleman pode ser visualizada nas inteligências intrapessoal e interpessoal, propostas por Gardner. Os proponentes das teorias de múltiplas inteligências afirmam que a teoria G é, no máximo, uma medida de capacidades acadêmicas. Os outros tipos de inteligência podem ser tão importantes como a G fora do ambiente da escola. Conforme foi dito acima, qualquer que seja o nível de abrangência de um teste ou de vários testes, haverá um fator principal G que explica grande parte da variância total observada na totalidade de itens ou na totalidade de testes. Se forem elaborados 7 a 9 testes para aferir as 7 a 9 inteligências, ficará patente que desse conjunto também emerge um fator geral que representa talvez mais de 50% da variância total. Se fossem considerados os 120 tipos de inteligência propostos por Guilford, também haveria um fator comum G, que poderia explicar grande parte, talvez 50% ou mais, da variância
total de todas essas habilidades ou inteligências. Outro detalhe a ser considerado é que se G é o fator principal por definição, significa que é neste fator que mais estão saturados os itens ou os testes considerados, logo os demais fatores, H, I, J, etc. respondem por uma quantidade menor da variância total, ou seja, os demais fatores não podem ser individualmente tão importantes quanto G, mas podem, em conjunto, ser mais importantes, explicar maior parte da variância total do que G. Também é importante destacar que isso tudo é quantificável mediante o uso de um método estatístico multivariado chamado análise fatorial. Há alguns temas controversos no estudo da inteligência, que são a relevância da inteligência psicométrica com o senso comum de inteligência, os limites da aplicação de testes psicométricos em indivíduos e culturas não ocidentais ou iletrados, a importância da inteligência no dia a dia e o diagnóstico da deficiência mental, o impacto dos genes e do ambiente na inteligência humana. Então, ficamos por aqui. Até um próximo encontro. E um bom dia a todos aí. De alguém ou algo para lógica, abstração, memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocional, planejamento e resolução de problemas. Dentro da psicologia, vários enfoques distintos já foram adotados para definir inteligência humana. A psicometria é a metodologia mais usada e mais conhecida do público geral. Além de ser, então, inteligência, né? Nós postamos um vídeo a respeito de conhecimento, sabedoria, e hoje vamos postar este vídeo a respeito do que vem a ser, então. Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos. Hoje nós vamos nos ocuparmos um pouco e sabermos um pouco mais sobre o que vem a ser inteligência, ok? Muito bem. Inteligência tem sido definida popularmente e ao longo da história de muitas formas diferentes, tal como em termos da capacidade